Hashtag tá no jogo. Estamos chegando hoje com um convidado mais que especial. Estou com o José Paes e com você, participando com a gente, aquele papo. Às vezes a gente bate uma bola, a gente entra em alguma transmissão de jogo e às vezes a gente vem para aquela resenha importante com gente do meio, gente que conhece e nada mais, nada menos. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, o Zé Paes também aqui comigo. Oi, tudo sempre, bem? Né? Tudo bem, Garra? O Zé Paes que se acha um menino, mas não é tão menino assim. Eu sou jovem, cara. Eu sou também cara sou. jovem. Não, você no espírito. Legal, Zé? Tudo tranquilo? Bem, e você, como é que tá? Tudo Tranquilo? ótimo, né? Com um convidado desse nível aqui no nosso Hashtag Tá no Jogo. É isso aí. Não poderia ser diferente. Sérgio Soares. Ó, fiz muito jogo com o Sérgio, eu atrás do gol, o Sérgio em campo. E também já fiz alguns com o Sérgio no banco de reservas, porque é um baita treinador que o futebol brasileiro conhece. A gente fica muito pensando aqui em eixo Rio-São Paulo e tal. A gente tem que olhar o todo o Brasil. O Sérgio tem uma história sensacional, profissional de altíssima competência, veio para essa resenha com a gente. Satisfação rever o amigo, Sérgio, obrigado. Olá, Rafa, eu que agradeço, Zé, agradeço a todos que estão acompanhando, obrigado pelo convite. Trocar uma bolinha com vocês é sempre muito especial. No futebol já são quantos anos? 46 anos. Como atleta? De 19 como atleta. 19 como atleta, 18 como treinador. Já superou treinador, já superou como jogador. Você viu como passa rápido, José? Passa rapidinho, né? O Theo tá com quantos meses? Não, meses não, 1 ano e meio. Olha, já tá vendo como Um ano passou e meio. rápido? Ah, Você viu como passou rápido? Tá andando, já Nasceu tá querendo outro correr. dia. Já tá aí dando duro em vocês. Tá outro dia, o Zé tava outro dia no verdade. telefone. Tava combinando uma parada e... Pai! Eu falei, pô... Queria atenção, você viu? Personalidade Só um forte. minutinho que eu falo com a Rafa aqui, dá uma Personalidade segurada. forte, personalidade Mas ele queria forte. que eu falasse com ele, não com você, mas... como é que é, né? Sérgio, Desse como jeito. jogador, pra essa galera que tá nos acompanhando aí, claro, todo mundo conhece a sua história, mas dá uma passada pra gente aí. E ó, que são clubes importantes e de peso, não é? Na carreira, né, Sérgio? Eu comecei minha carreira em 82 no Juventus, fiquei lá por algum tempo. E Você é de São Paulo, capital? Sou de São Paulo, capital, ali da Zona Sul, ali Bosque da Saúde, moro ali desde... Comecei toda a minha história ali no Campinho de Terra, onde é o Túnel Maria Maluf hoje. Olha só. Eu tinha o campo ali, foi ali que eu comecei minha trajetória. E joguei no Hilal, né? O Hilal que todo mundo conhece aí, que tirou o Flamengo do Mundial. Joguei 2 anos e meio no Al Hilal da Arábia Saudita. No Guarani, naquele Palmeiras de 96, que foi um espetáculo, né? Que o Miller trabalha aqui com vocês, né? Chama o Miller de gênio. Vamos relembrar aquele time lá? Porra, Veloso, Cafu, Sandro, Clebão, Juninho, o Flávio Amaral, quando eles estavam na seleção pré-olímpica, jogava eu o Galeano, o Rivaldo, Djalma, o Luizão e o Miller. Tá, beleza. Tá bom, Tá filho. bom? Tá. Ainda Tá pé, hein? É. Tá sem time, né? Põe esse time hoje pra jogar o brasileiro, é o grande favorito à conquista do título. Só, é o único Com favorito. certeza. Não é? Com Lógico. certeza, era um baita time, né? Jogadores tudo de Copa do Mundo, né? O Miller, que já era um campeão mundial, depois, posterior, veio o Cafu já tinha sido também campeão mundial em 94, aí depois veio o Rivaldo, o Luizão, né? O Juninho, né? O Roque Júnior, que fazia parte desse elenco, era reserva, o Marcão também era reserva do Veloso, né? Porra, aquele Palmeiras e um monstro na beira do campo, né? Você falou do campinho de terra lá na saúde e tal. Como é que o futebol entrou na sua vida? Na família tem algum boleiro? Não? Foi você o percussor? Não. Como é que surgiu isso? Como é que, de repente, você se encaminhou mesmo para ser homem do futebol? Meu primo jogou uma época no Nacional, né? Na nossa geração, naquela época, tinha um campeonato chamado Campeonato do DEF, que era promovido pela Secretaria de Eu Esporte. joguei o DEF. Ah, então você conhece bem. Então peraí, esse campeonato... Joguei pelo Juventude da Lapa. Esse campeonato é de procedência duvidosa, hein, Sérgio? Peraí. Podemos explicar o regulamento. Então vai. Você tinha que ter a carteirinha, nota azul. Quem é que tá nota boa na escola? Você tinha? Tinha um slogan do DEF. Ah. DEF, como é que era, rapaz? Eu não lembro. É bom na escola. Bom na Bom escola, de bola, bom de bom na bola. escola. Aí falei que tinha. Tô falando, rapaz. Você viu? Era isso aí. Era um belo quarto zagueiro. Entendeu? Quem? Você? Juventude da É Lapa. mesmo? Técnico box. Ah. Rapaz, treinava. Onde tem o Mercado da Lapa hoje. Aham. Aí ali tem agora uma estação rodoviária ali, mas de ônibus regional, né? De ônibus da cidade de São Paulo. Ali era um parque ali. A gente treinava ali e no Pelezão. É isso aí. Perto do Poupa Tempo, onde é o Poupa Tempo? É ali agora? mesmo, ali. Sei. Treinava. Eu não Eu nasci sou com ali, cabelo tá? branco, José. Aí vambora, campeonato do DEF. E aí comecei no campeonato do DEF, no time ali do bairro, e nós caímos na chave do Tipicar de São Bernardo do Campo. E nós fomos jogar contra o Tipicar, nós não classificamos, e o seu Vicente, que era um cara que tinha contato com todos os clubes aqui em São Paulo, Palmeiras, Juventus,
ele gostou de mim e falou, você não quer vir jogar no meu time? Falei, vou. E foi lá que eu conheci o Betinho, conheci o Denis. Sim. Né, os meninos que já... O Betinho, Safra boa, né? O Denis já jogava no Palmeiras, o Betinho estava tentando ser inserido em algum clube. E a minha amizade com o Betinho é desde lá, porque o Betinho é meu compadre hoje, né? A gente é amigos há 40 anos. O Betinho bateu um papo comigo, com o Silvestre, lá no Confra da Bola também. É, isso aí. Grande Betinho. E eu comecei no Juventus. Aí o seu Vicente, o Borracha, que inclusive estava com ele ontem à noite, o Borracha falou, eu preciso de um... Era centroavante, o Garrafa. Aí o Borracha, preciso de um centroavante. Aí o seu Vicente falou assim, não, tem um aqui, que nem tinha jogado no time dele. Porque eu jogava de centroavante e de volante. Aí o seu Vicente, eu tenho um, Borracha traz... Fui pro Juventus, assinei a folha, assinei a ficha nossa, que era a ficha laranja, amarela. Sim. Os caras chamavam, ficha amarela, que era juvenil, né? Era infantil na época. E Essa era aquela ficha que federava o jogador? Isso, que você ficava preso por Você 2 tá anos. por dentro, hein? Você tá por dentro. Eu tenho um passado, José. Caramba! Você não nasceu repórter de rádio? Eu vim com o microfone por opção. Os caras me Entendi. queriam, eu falei, não quero ser jornalista. E aí foi assim que eu comecei no Juventus. Comecei lá com o Borracha no infantil. Lembro que meu primeiro jogo foi na Javari contra o Corinthians. Jogava o... Aí era o que? Era sub? Infantil, Era sub-15. infantil. Sub-15, que era o sub-15, Porque hoje é o sub-15. Era dentinho, dentão... Tinha Era- dente, né? Não, Era dente de leite, dentinho, não. dente, Dente, sub-15, sub-15. dentão, juvenil e juniores. Dentão, excelente. Dentão. Né? Pô, bom demais. E o dentão jogava o DEF ainda. Só quem jogava o juvenil já não jogava mais o DEF. Era Podia assim. no DEF jogar jogador federado? Como é que tinha uma Podia, história? eu joguei. Acho que tinha um limite, não Daí tinha? eu joguei, porque um combinado do seu Vicente com o Borracha foi isso, ó, o Sérgio vai, mas ele precisa jogar o DEF pra mim. Eu joguei o DEF e inclusive joguei o estadual em Americana contra o Juventus. Esse DEF que a gente tá falando, José, Ah. ele era um campeonato de toda a cidade de São Paulo, todos os isso times de aí. várzea. Hoje a molecada, e nada contra, a gente também fica todo mundo no celular. O pessoal fala, isso aí foi criado no condomínio, aquela quadrinha e tal. Então, como o Sérgio falou, a molecada ia pra várzea jogar futebol. Então, a grande diversão da garotada era o futebol. Exato. Então, o DEF, ele abrangia toda a cidade de São Paulo e ABC Isso. para participar do DEF. Você para um garoto disputar esse campeonato do DEF, era assim o máximo. Era o campeonato, né? Era o máximo. Você tem quantos anos? Eu tenho 55. E o Sérgio? Meia. Aí, então Tá tá. vendo? Pô, você não De repente- jogou? de repente- Você não de jogou repente contra o até De Sérgio? repente, marquei o Sérgio. Tá vendo? Marcou. Que é isso? Deixa eu passar, pô. É que eu não vou contar porque eu não posso, né, manchar a carreira do Sérgio Soares. Pô, o Garrafa parou o Sérgio. Mas então era isso. E aí os grandes clubes, como disse o Sérgio, ele acabou parando no Juventus. Por que a garotada queria participar desse campeonato do DEF? Porque, de repente, você tinha a oportunidade de ir para um... Porque hoje a molecada já pensa no Real Madrid. Nem foi para nenhum clube, todo mundo quer o Real Madrid, Barcelona, verdade, né? verdade. E de repente o DEF era um caminho para você. Se você chegasse então, o Juventus e a Portuguesa era o sonho de consumo da garotada, porque era a porta para os grandes. Isso mesmo. E o Juventus era assim, você conseguia entrar no Juventus e ter projeção em cima. Porque naquela época eu lembro que Palmeiras, São Paulo, o próprio Santos, que tinha a fama dos meninos da Vila, mas assim, quem dava mais oportunidade na base eram os menores. Era o Juventus, era a Portuguesa. Aí você ia para o interior, era a Ponte Preta, era Guarani. Esses aí, eles apregavam o rapaziada da base e botavam no time de cima. Dificilmente a gente via jogadores dos times grandes subirem para o profissional, com exceção do Santos, que aí veio com o Juari, Pita, não sei o quê, aí veio os meninos da Vila e começou com esse... de dar oportunidade para a galera. O Juventus foi um clube que... a gente subiu em 85, 86, onde tinha um baita time, que tinha Juninho Fonseca, que jogou Copa do Mundo, Rocha, Reinaldo Xavier, Heriberto Barbiroto, Chiquinho, os caras, tudo que vinha de time grande vinha para o Juventus. E a gente subia porque a categoria de base do Juventus era muito forte. O Juventus na base naquela época era time grande. Você imagina o Palmeiras hoje, era o Juventus. Nós só tínhamos a Taça São Paulo e Campeonato Paulista. O Juventus foi campeão da Taça e bicampeão estadual. 84 e 85, que foi da nossa geração. O time era muito forte. E ter subido no Juventus, para mim, foi bom pra caramba, porque eu aprendi demais com essa galera. Gatãozinho, os caras tudo experientes, os caras... Hoje, muito que eu sou profissionalmente, eu devo a esses caras.
né? E o Candinho também foi o cara que me subiu. Que O Candinho tem uma história bonita dentro do José. Eu tentei ser jogador também, você Aí sabe tá, dessa história. Você vê, ô Sérgio, você Ele vê? vai soltando, Vai né? soltando, Você vai sabe, dar né? uma espremidinha ali, vamos E lá, como é que foi isso a aí? portuguesa era também, na minha época ainda era a portuguesa, assim, todo mundo Sim, queria passar pela sim. portuguesa. Porque Porque Zé é bom de bola, cara. Porque tinha um time muito bom, assim, na Tinha. base, tinha toda uma história, uma tradição. Aí eu fiquei um tempo no São Paulo, um tempo no Corinthians. Mas aí acabou que não foi, não virou, era meia, era bom de bola, Garrafa. Não, Era jogador. o Zé, inclusive, Era jogador, pra velho. quem não sabe, eu sou o técnico campeão da CESP. Isso, do Porque antes nosso da time. pandemia, Aham. né, tem um campeonato da imprensa, que é a Copa CESP Sim. e tal. E o último que teve, depois veio o período de pandemia, aí a gente não teve outro ainda nessa retomada, ainda não teve. E é um campeonato, né, que já vinha há vários anos. Sim. O último técnico campeão sou eu. E o José Paz, com o nosso fake news, que é uma mistura de rádio Bandeirantes com Gazeta. O Garrafa, ele é aquele treinador que ele vai, vem aqui você jogar aqui no meu time, aí vai no outro time, vem aqui você, que Vai ele vai pegando, vai aliciando, pegando, ele vai né? aliciando os A jogadores. gente tinha o nosso time da Gazeta. Aí Isso. houve um desgaste no time da Gazeta, sabe? Você é técnico, você sabe. Cala. Eu entreguei o cargo, pus o cargo à disposição. Verdade, pus o cargo à disposição e tal. Aí o time da Gazeta, não, sem mim, ficou naquela, vai escrever, não vai escrever. Aí a Bandeirantes tinha uns caras lá, estavam sem time. Aí tinha os caras daqui da Gazeta que não queriam jogar. Os caras iam lá na minha casa, vamos montar um time. Aí a gente, vamos fazer uma junção. Mas não podia ser o time da Gazeta Sim. especificamente. No fim, nem rolou o time da Gazeta. Sim. Ficou parte do time da Gazeta. Como é que era o nome do time? Fala aí pro Sérgio. Fake news. E fomos os campeões da Copa CESP. Sim, é. Campeões da Copa CESP, né? E aí o José Paz é um cara que eu sempre chamei pro time. É uma marra Não desgramada. é, que eu Valoriza o jogava passe, no time, valoriza eu o jogava passe. lá Eu jogava, atrás, aí eu foi pro seu joguei. namorar, a mulher meteu a coleira na criança. Não, é quando eu tive filho, pô, aí não dá, Não, cara. Ou eu durmo ou eu Theo jogo nasceu, bola, o Theo velho. tem Ou um eu ano. durmo Não, ou eu o jogo Theo nasceu bola. há um ano, Não tem pô. como. O Theo nasceu há um ano. Você nem lá atrás, quando era só Gazeta, você vinha. Não. Você disputou 2 Eu campeonatos. disputei dois campeonatos. Joga bem, tem bola. O Montanha era o técnico. Então. Quando Aí eu eu com visão, mas meu time não joga marrento, entendeu? Tem que jogar o cara. Se eu não for pra pegar 10, eu nem vou. Agora, o Sérgio toca num ponto interessante, o Zé tá aqui, de uma geração, e você que tá aí do outro lado, apesar de gostar do celular, lógico, você bate sua bolinha também, mas o futebol brasileiro tá um bom tempo sem muita expressividade. Eu sou de uma época e sem ser saudosista, mas é só você pegar lá, na história aí. Ia jogar Brasil e qualquer outra seleção. A dúvida era de quanta seleção brasileira ia ganhar, tamanha a superioridade do futebol brasileiro. E hoje não. Hoje o Brasil tá tendo dificuldade de ganhar de Mas isso, Garrafa, passa muito pela formação do atleta brasileiro hoje em dia. Na minha época, quando eu jogava lá na base e tal, eu não dei certo também muito por uma questão de tamanho. Eu sempre fui pequeno, tal, franzino, e já estava começando na minha época a pegar... Os caras queriam um jogador grandão, jogador forte, então o atacante tinha que ser aquele cara mais que fazia a parede, não sei o quê, o zagueiro... Então eu fui perdendo muito espaço. Meu pai até tentou me colocar com um empresário uma época, para ver se eu deslanchava, mas aí ele ficou com medo, ficou com receio, ia ter que mudar de cidade, enfim, acabou não dando certo, aí vim pro jornalismo. Mas na minha época já era isso, cara, jogador grandão, forte, o cara que era habilidoso, se ele não fosse grande, tivesse uma estatura, não Então, virava, a não. gente tem 2 pontos para a questão que eu vou colocar para vocês aqui, para você que está nos assistindo. Então, essa falta da várzea, essa falta do futebol ser o principal entretenimento da garotada, isso tem que peso para o momento que o futebol brasileiro vive hoje, que a gente sofre para ganhar de seleções de uma prateleira muito baixa, inferior, né? E também dessa visão de que, vamos falar os jogadores bons de bola, vamos pegar um baixinho, Romário, pronto. Você pode falar do Juninho Paulista. Então, um bom jogador, mas um cara que você olha fisicamente e fala, esse cara não vai dar nada. A compreensão física dele, você não se empolga, né? Deve ter quantos outros. E há uma preocupação dos tem treinadores. Tem um tal de Messi aí que também, não sei se... Entendeu? Então, Sérgio, há uma preocupação de treinadores, principalmente da base, e não sei se isso se estende ao profissional, e você obviamente conhece muito desse ponto que eu estou te colocando, há essa preocupação do aspecto físico, tamanho, essas coisas todas, e também esse aspecto da gente estar muito hoje longe de ser uma seleção brigando por títulos importantes, em função da garota. Acabou hoje, é muito celular, a garotada também não pode ir pra rua, porque na nossa época a gente ia pra rua, era tranquilo. Hoje o pai não vai deixar garoto ir pra rua, porque com essa violência que tá. Tudo isso pode dar reflexo, vocês acham que pode dar reflexo no momento que a gente vive, ou não é só isso? Não, eu acho que com a mudança de comportamento da sociedade, você acaba influenciando dentro do futebol. A gente tem hoje a questão da era digital.
A era digital, ela te individualiza, né? Ela não te bota no processo coletivo. Nós estamos no esporte, falando do esporte, que o esporte ele é coletivo, ele é de estar aqui numa resenha, de você estar trocando ideia, né? Então, isso daí é um ponto que atrapalha, né? Outro ponto que atrapalha, diferente, nós somos da mesma geração, outro ponto que atrapalha é a questão de você não poder estar na várzea. Aí fala assim, mas não tem várzea assim, mas hoje tem várzea lá longe, é lá para a periferia. Hoje o moleque próximo do centro, ele não vai para uma região como essa, né? Ele tem até essa várzea porque é a única opção de entretenimento que ele tem. Sim. Pelo abandono das autoridades. Você falou no início do programa que você jogava ali na Lapa, onde é o Mercadão. Sim. E eu falei, eu jogava ali no Maria Maluf ali. É perto, é próximo, né? Que eu fui jogar em São Bernardo e tal. Hoje em dia também não tem mais isso. E a questão da compreensão física, isso depende muito do que o clube quer. Né? Que é jogador grandão. A gente sabe que no Sul sempre foi essa característica. Sim. De jogador grande. Agora, você tem jogador pequeno, mas jogador rápido, com velocidade. Jogador pequeno não pode ser lento. Isso aí esquece, porque ele vai ter o corpo a corpo, ele sempre vai levar desvantagem. Então, sobre isso, o Barleta, agora ele veio, teve uma passagem legal pelo São Bernardo, né? Ainda um jogador em formação, trazem ele para o Corinthians. Aí fez 2 jogos, o Barleta não aguenta. No Corinthians o pessoal pega mais pesado e tal. De repente já há algum preconceito com isso, ou não? É preciso realmente, às vezes, trabalhar esse fortalecimento mesmo? Não, o futebol hoje você precisa ganhar força, né? Não tem jeito, porque hoje você tem muito contato. Né? E o Barleta vai ter que ganhar essa força. No Corinthians tem toda uma estrutura por trás que vai dar essa condição. E entendo que os caras vão trabalhar. E esse processo não é em um mês que você ganha. É no mínimo 6 meses que você começa a ver resultado no ganho de massa, essas coisas, e ele vai ter que fazer, porque tecnicamente é um jogador que atende. Eu digo sempre o seguinte, Garrafa, se você tem a técnica, o resto você ganha. O resto você ganha. Agora, jogador que você quer colocar técnica no jogador é muito difícil. É muito difícil. Não, então, o Fernando Diniz fala isso, né? Que o cara para chegar na Série A do Campeonato Brasileiro, ruim ele não é. Sim. Ele sabe jogar bola, ele não é um Zé Ruela qualquer. Agora, tem essa questão. Hoje o físico no futebol, muita gente fala aí, ele é 60%, 70%. É porque o jogo de compactação, você tem contato o tempo inteiro. E não é só que antigamente você tinha o pessoal de trás mais forte, né? Hoje não, você tem a compactação, você joga em 30 metros, o atacante ele vai ter que sustentar o choque do zagueiro. Como que ele sustenta? Se ele não tiver uma compreensão muscular, uma base forte, não vai sustentar, então precisa ter esse ganho. E hoje todos os clubes têm um trabalho para que o cara desenvolva um pouco mais de massa muscular. Às vezes o cara não vai ser um cara fortão, mas a base dele vai ser forte. E isso aí no clube você consegue fazer. E a gente estava falando da sua carreira lá no Juventus, tal, a sua estreia como profissional. E depois dali até a sua chegada ao Palmeiras, como é que foi esse processo? Quem te levou para o Palmeiras a ponto de você participar de um dos melhores times do Palmeiras? Não, mas Garrafa, eu tenho uma curiosidade de perguntar para o Sérgio, assim, ele falou que jogou no Al Hilal lá, já era cheio da Buffon, falava? Como hoje não é em nenhum lugar, né? Não deu para morder legal lá, não? Não, deu para melhorar a minha situação, claro, da minha vida, da minha família, com certeza, né? Mas não tinha os petrodólares lá? Não, né? O Hilal é uma potência, né, Zé? O Hilal é uma potência. Hoje o Hilal é muito mais, né? O Príncipe, o Hilal é um time que a família real é ligada ao Hilal. Você ficou quanto tempo lá, Sérgio? 2 anos e meio fiquei no Hilal. Tem dinheiro. Talvez tivesse mais hoje, mas tem dinheiro. Olha essa camisa, Zé. Olha a camisa nossa aqui. É diferente, né? Diferenciada. Eu tirei do armário para vir aqui. Isso aqui é bairro. Que é isso? 2 anos e meio lá, e aí? E foi bom, eu fui considerado o melhor estrangeiro. Os caras queriam me naturalizar para jogar a Copa de 94, só que eu já tinha jogado na seleção sub-20 brasileira e naquela época não podia. Né, todo mundo acha que o meu melhor momento foi quando eu estive no Palmeiras. Meu melhor momento foi quando eu estive na Arábia. Né, porque, era ídolo, os caras iam atrás do meu carro até o condomínio que eu morava. Meus filhos saíam na cidade, não pagavam absolutamente nada. Caramba, né? Que legal, hein? Então foi um momento assim mágico na minha carreira. Claro, estar no Palmeiras, eu vim para o Guarani de Campinas, quando eu voltei da Arábia. E fiz o Brasileiro em 95 no Guarani, onde tinha o Djalma, tinha o Luizão, eles estavam lá. Só jogou com um cara ruim, né? Você vê o nível do Sérgio, né?
E a gente tinha feito um bom campeonato brasileiro. E o Palmeiras comprou, a Parmalat comprou o Djalma e o Luiz em finzinho de novembro ali. Sim. E acabou que deu uma prejudicada na nossa sequência, que a gente poderia até chegar numa fase melhor no campeonato. E no ano seguinte eu vim pro Palmeiras. E quem me indicou pro Palmeiras, o seu Dilon, que era um supervisor que trabalhou. O Dilon. O seu Dilon estava no Palmeiras na época, ele falou pro Lapola, porque o Vanderlei queria um volante. Que ele estava improvisando o Wagner, junto com o Galeano, quando os meninos estavam indo para a seleção. E o Vanderlei falava muito do Otacílio. Só que não sei o que aconteceu. Os caras falaram, tem o Sérgio, estava no Guarani e tal. O seu Lapola falou, não, vamos trazer o Sérgio. Aí foi que eu fui contratado. Aí o Brunoro conversou comigo também, os caras. Eu acabei sendo contratado, foi dessa maneira que eu consegui jogar no Palmeiras. O fato de ter jogado já com o Djalma e com o Luizão também teve algum peso, será? Não teve, porque eles nem sabiam. Quando eu cheguei lá, ô Sérgio, e aí, Entendi. tudo bem? Né, foi mais porque por causa do seu Dilon, que trabalhou comigo no Juventus, né, e o seu Lapola, que é de Campinas, via jogo do Guarani lá e acabou, e ele estava no Palmeiras na época. Falou com o Brunoro, falou com o Vanderlei, não, temos que trazer, o Vanderlei não aprovou, trouxe. Tanto é que eu cheguei no Palmeiras e já estreiei contra a Portuguesa no domingo. Foi uma semana de carnaval, a gente tinha ido lá, o Vanderlei gostava de ir para Serra Negra, os de Lindóia, e a gente ficou lá. A gente também gostava. Era legal. Você ia muito, Negra. né? Opa, lembra do hotelzinho logo na entrada, subia lá, você chega lá no hotel, aquela cidade. Isso aí. Depois lá o bondinho lá embaixo, paramos por aqui. E aí você vai isso que eu falar. Aí chega, né? Vanderlei arrancava o couro dos caras, mas depois chegava e falava, gente, agora vocês estão livres. É isso aí. Aí nós se encontrava tudo. Aí você também estava livre, no caso. A gente sempre tava livre. A diferença é que a gente trampava, acabava o nosso trampo, a gente tava livre. Sim, mas eles também. Não, eles tinham, no dia seguinte tinha treino. Ah, não, tal. sim. E só fisicamente, né? Agora, o Vanderlei era diferente mesmo, Sérgio? O Vanderlei é espetacular. O Vanderlei era diferente. Foi o melhor que você teve aí, treinador? Foi o melhor. Dentro, assim, do campo, foi. Porque a gente tinha uma parada técnica, lembra, Garrafa? Que a gente tinha ali com 20 minutos, parava. O Vanderlei na parada técnica, claro que aquele time era espetacular, mas na parada técnica, parceiro, anda aqui, anda ali, os caras estão falando aqui, já era. Ele mexia as peças. Sem trocar. É o que falam, uma comparação do seu Tele com o Vanderlei. O Tele era um cara de treino de dia a dia. Ele preparava o time para o jogo. Preparava o time para o jogo. Era muita repetição. Sim, o time era uma engrenagem, o time do Tele Santana. Todo mundo sabia o que tinha que fazer, todo mundo se conhecia. Exato. Então, o Tele vinha com tudo pronto e matava já no treinamento. O Vanderlei, além de ser o cara do treinamento, o Vanderlei é um cara que via o jogo. Já era um processo de modernização que estava chegando. Porque antes o futebol era muita competição, muita alma. Aí começa esse negócio de estudar, tática. O europeu teve que começar a entender uma forma de nos parar. Sim. A tática surgiu mais ou menos em cima disso. Foi para neutralizar a técnica. Neutralizar a técnica. E aí a gente começou a querer imitar em alguns fracassos que a gente teve, principalmente já de 82, que eu não coloco como um fracasso, mas foi uma perda considerável. A crítica vem pesada, apesar de todos os elogios àquela seleção, mesmo não tendo vencido até hoje, a seleção do Tele ela é muito comentada. Aí é quando começa a entender que a seleção tem que ter uma outra forma de jogo, começa a puxar para o lado europeu. Eu não vejo nenhum problema, claro, a gente está sempre crescendo, a gente tem que sempre evoluir. Mas talvez, eu acho que em alguns momentos a gente exagera até na entrada dos times em campo aqui no Brasil, velho. Tá imitando? Até isso, tem que imitar, pôr a bola ali no meio, aí a gente não tem... mas é legal, rapaz. Legal, José. legal. Era Corinthians e Palmeiras ia jogar no Morumbi, aí tinha aqueles buraquinhos de tatu lá, os vestiários, velho. Aí você chegava, o jogador não ia aquecer no campo, né? Os caras aqueciam lá embaixo. Então, não tinha internet e tal. O cara, até arrepia, velho. Você ia lá pra ver o seu ídolo, cara. Você ia lá pra ver o cara de perto, você chegou perto do cara. Então, hoje os times entram, né? Quando entram lá, imitando a Europa, aí na Vila Belmiro, não tem. Entra um de cada lado, parece fila da escola. Aí eles vêm e passam embaixo de um papelão. Passa embaixo do papelão. Embaixo de um papelão. Né? Os reservas já entraram antes. Já estão sentadinhos lá. A gente ia pro estádio, a gente ficava, será que o Corinthians vai jogar de preto? Será que o São Paulo vai jogar com a listrada? Será que o Palmeiras hoje vem de branco? Mas hoje no Instagram eles já postam só que a gente só descobria a hora que subia, velho. Quando subia, era rolo de papel higiênico, a moçada jogava o rolo de papel higiênico, fazia aquele efeito. Era legal, isso era legal mesmo. Entendeu? E aí, aí o time entrava, aí ficava às vezes os times esperando, então dividia no Morumbi, um Corinthians e Palmeiras, vamos supor, o Corinthians estava na fase melhor, o Palmeiras tinha menos. Andava o gomo, a torcida vibrava. Aumentava os gomos assim, de espaço, torcida, tal, aquela loucura. Então, jogadorzada, para não ter pressão, ficava um olheiro e falava,
Vai, o time de maior torcida tá subindo, aí o outro time subia junto para não ouvir o barulho da torcida. Isso, pra equilibrar. Olha quanto Então era muito legal, cara. Não, hoje sim. não. É entrar embaixo do papelão. É que hoje tem muito patrocinador, muito interesse, né, Garrafa? Mas Antigamente não era assim. mas tudo bem. Eu acho que você não precisa ser nem tanto ao mar, Hoje nem o tanta dinheiro terra. manda no futebol. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tudo isso que a gente tá falando porque a gente tá copiando também essa estrutura de jogo, que ela é importante. A própria Libertadores era até o meio do ano. Agora já vai até o fim do ano, uma coisa que copia o europeu que faz o de meio do ano a meio do Quantas ano. críticas, sem citar nomes, porque vários... Esse cara não pode estar marcando o lateral. Faz parte até de uma composição, mas você também tem que... Você consegue enxergar... Como é que funciona isso, Você consegue Sérgio? enxergar se é uma composição, se é uma determinação. Isso. Né? Se o cara baixar o tempo inteiro, é uma determinação. Se o cara, em algum momento, ele baixar, porque é uma composição. Sim. Está recompondo e tal. Eu penso como você. Eu acho que nós não podemos fugir à nossa essência. Nós temos que ter a organização do jogo. Isso é importante para você equilibrar, né? Quando você está sem a bola, principalmente. Porque quando você está de posse de bola, todo mundo fala assim, agora tem que deixar com a criatividade do jogador. Eu ainda entendo que tem mecanismo para que você possa fazer na fase ofensiva, para que essa qualidade do jogador ela sobressaia em qualquer momento. Né? Mas o que fica muito evidente é quando você está sem a bola. Você consegue enxergar quando está com a bola, que formação que os caras dão número o tempo inteiro, 4-2-3-1... Né? Quando está com a bola, é liberdade. Agora, quando está sem a bola, o que é mais normal nós enxergarmos? O cara defende com 4-4-2, 2 caras na frente, uma linha aqui, outra linha, e agora a gente está vendo muito a última linha com linha de 5. Né? Uma linha de 4 à frente e outra linha de 5 que é baixar o bloco. Isso é organização. O que você tem que fazer para superar isso daí? Você tem que dar liberdade para o jogador na fase ofensiva. É a criatividade que vai superar isso. Exatamente. E é o que a gente sempre teve. Mas hoje falta, né? O quê? A criatividade. Falta encorajar o jogador. Porque Falta o jogador acreditar. É claro, a gente está muito em cima disso, da parte europeia, que é na organização. A gente tem que estar organizado tanto para atacar quanto para defender. Para atacar você tem que ter mecanismo, mas você tem que dar liberdade, porque é o que vai superar. O cara pega a bola, Zé, toca para o lado. Você vai furar bloqueio como? O adversário se fecha. Eu falo muito o seguinte, você vai jogar a gente briga porque o adversário vem fechado. Quando você vai na casa do adversário, você joga com a linha baixa. É a hora que o adversário vai te dar espaço, é a hora que você tem que atacar. Então, a gente aqui no Brasil confunde-se muito essa organização tática, né? Nós precisamos ser organizados. Não, nós precisamos ser organizados dentro da nossa característica, da nossa essência, que é o que nós perdemos dentro do futebol brasileiro, que se questiona demais. Mas não tem jogador. O treinador, ele tem que falar pro meu filho, o Garrafa marca desse lado, vai em cima dele, velho. Não, pega a bola, vai no Garrafa, toca. Sabe o que você faz? Garrafa, eu joguei com marcador a minha vida inteira, pô. Sim. Marcar o Zé eu consigo marcar. Agora marcar o Zé, marcar o Garrafa eu consigo? Não, vocês têm que atacar para me deixar desconfortável. Sim. E a gente deixa muito o setor defensivo do adversário confortável. E não pode, cara. Mas o Roger precisava baixar até o final. Você manda o Roger baixar, mas como é que você quer que eles andem a 30 metros para atacar? Não vai ter força. Não, pera aí, Roger. Passou o meio campo, você vem para dentro, eu balanço o meu volante aqui, mas quando nós roubar a bola, dá no Roger. Porque ele está inteirinho, ele vai atacar. Sim. E a gente não faz isso, a gente vê jogador correndo para trás. Não, mas está organizadinho. Você vai organizar, mas você vai privilegiar atacar o seu adversário. Eu penso como o Vanderlei. O Vanderlei fala assim, a gente fala assim, nós vamos atacar os caras. Tudo bem que aquele time, eu falo, mas é um time fora da curva. Mas eu estou falando da ideia. A ideia né? A ideia era pegar a bola... A ideia vale para todo mundo, independente da qualidade, né? Garrafa. Eu jogava no Santo André de um jeito, jogava no Ceará do mesmo jeito. O Santo André era um time que não tinha tanta torcida. Nós fizemos uma final com o Santos em 2010. Eu tava com o Salve ontem. Só falou, Sérgio, desculpa, eu tirei um título seu. Ele tirou um título nosso, que nós fizemos 4-3, 4-2, que era o gol do título. E a gente atacou o Santos nos 2 jogos. E tava com o Santo André. Fui pro Ceará, que é um time de massa. Só para relembrar, o que aconteceu nesse jogo aí? Nós perdemos 3-2 o primeiro jogo. Tá. E no segundo jogo nós ganhamos de 3-2 e a Maria Elisa deu um impedimento que só ela viu. Era o 4º gol. Foi no Pacaembu, né? Pacaembu. Entendeu? Então você precisa falar assim, Zé, vamos lá, meu filho, acredito em você, vai lá, dá lá. E você, enquanto treinador, o Zé vai lá dar um drible, você tem que organizar seu time. Por quê? Se você não organizar, você vai lá dar um drible, a bola estoura lá atrás e fala, opa, peraí, não vamos mais, senão vai sobrar para mim. Agora, numa porcentagem, Sérgio, às vezes me parece pela televisão, não sei se o Zé também tem essa sensação, que os caras estão jogando ali e não sabem o que está acontecendo.
Não, isso acontece, tanto que vai pro intervalo e vai, vamos ver o que o professor vai falar. Sim, parece que vamos eles ver o que o professor vai não falar. conhecem um pouco da história do clube, não conhecem quem é o adversário. Eu não estou dizendo que você precisa ser um tarado, que nem era o Rogério como jogador. O Rogério, quando você ia fazer uma entrevista com ele já sabia os próximos 5 jogos do São Paulo, ele sabia. Tudo bem, o cara é extremamente dedicado. Acho que não precisa, né? Se você for assim, ótimo. Mas se não for, tá tudo certo. Você não precisa ser maluco também. Sim. O Rogério é um maluco no bom sentido. Mas eu vejo que hoje, me parece, a impressão que me dá, e você é técnico, trabalha com os caras, né? Sem citar nomes, óbvio. Mas que é uma minoria que meio que conhece o que está acontecendo. Às vezes os caras parecem que não conhecem nem o regulamento da competição. Ô, Garrafa, recentemente eu tive na Portuguesa. Volto a falar. Eu tava lá no título, eu tava. Tava, então. A gente é de São Paulo, a gente sabe a história da Portuguesa. A Portuguesa já foi o 5º time dentro de São Paulo. O que nós fazíamos, que eu combinei com o diretor e com o presidente? Contratamos um jogador, leva o cara no museu. Isso. O cara entender a história da onde ele está vindo, para onde ele está. Porque essa geração não viu a Portuguesa grande jogando lá em cima, brigando com os caras. Mas você vai no museu, você vai entender um pouco da história do clube. Pô, e foi assim que nós fizemos. Essa história de dar um livrinho pro cara é bobagem. O cara não vai ler. Na apresentação tem muita gente aí que dá. Não, tem que ir no museu lá, do clube. É isso aí mesmo. Porque ali tá a história do clube. Ali o cara vai olhar e vai ficar, porra, eu tô num baita lugar, entendeu? Porque a geração de jogadores hoje são tudo alienados, cara. Isso aqui é só para ver outras coisas. Pô, o que você trabalha, o cara pouco vê. Então, o museu ele é muito importante para o cara entender a história, porque essa geração é da informação visual. Esquece, a informação verbal, ela entra aqui, sai aqui, tchum, e sai. Então, você precisa gravar isso. Como que você grava? Com a informação visual, que é essa geração atual, porque está sempre com o celular na mão. Entendeu? Então vai pro museu. Pô, a Portuguesa dividiu o título com o Santos 73. Pô, a Portuguesa tinha Enéas. Pô, a Portuguesa revelou o Denner. Pô, entendeu? Então a Portuguesa fazia clássicos importantes. A Portuguesa era... Pô, e isso nós passamos pros caras. Tudo que nós fizemos, claro, pô, isso é mais um detalhe. Mas um time campeão é formado com ingredientes. Exatamente. Ingredientes. E cada detalhe faz diferença. E como é que foi pegar essa Portuguesa aí? Foi, assim, vocês tinham a consciência que dava para chegar nas finais da A2? Ou foi uma coisa que foi sendo construída aos poucos, Sérgio? Quando eu cheguei na Portuguesa, nós unimos com os caras, com a organizada da Portuguesa, da Leões. Né? Eu só recordo 2 nomes de 2 meninos lá, que é o Iago e o Kainan, que são um é chefe da torcida e o outro é membro da torcida. Eu falei para os caras, eu não vou prometer acesso. Ele falou, não, professor, nem quero, porque aqui nós estamos cansados disso. Os caras vêm aqui, promete isso, promete aquilo. Eu falei, vou prometer um time para vocês dentro do campo que vai representar vocês. E o chegar vai ser consequência desse trabalho. Só que não adianta eu começar o primeiro jogo e vocês ir lá e vaiar. Porra, nós estamos num time em construção. Os caras precisam entender que tem uns caras na arquibancada que vão apoiar. Primeiro jogo, Zé, tinha 960 pessoas. Ganhamos de 4. Nós tínhamos jogado fora, que era contra o Primavera, ganhamos de 3 e voltamos em casa, 960 pessoas, ganhamos de 4 do Monte Azul. Já para o segundo jogo, já começou a vir mais gente, tinha 1000. No jogo do Juventus, que foi a 5ª rodada, que é um jogo clássico das... Sim. Não é das torcidas, é clássico porque um é italiano, o outro é português. Das colônias. Pô, nós ganhamos de 1-0 com 2 jogadores a menos. Esse dia a torcida lá atrás do grupo pulou e acabava o jogo, eu falava para os caras, vamos parar aqui, vamos cumprimentar os caras. E nesse dia, a hora que a gente foi em direção dos caras, os caras continuaram pulando como se tivesse feito um gol. Ali criou uma sinergia e nós assumimos a primeira posição e não largamos mais. Então, foi a partir daí, quando aconteceu o jogo do Juventus, eu pensei comigo, não falei, meu jogador, falei, vai dar bom isso aqui. Por quê? Porque o time correu, a torcida abraçou e era o que eu queria, a gente precisava ter isso aqui. E foi embora, foi ganhando, e no jogo do acesso, eu não tinha dúvida que a gente ia subir. Eu não tinha dúvida, eu sabia que ia ser difícil, ia ser tenso, porque o Canindé estava cheio, você estava lá, mas estava calado, né? Os caras estavam tensos pra caramba.
Uma característica natural da torcida da Portuguesa, porque ela é sofrida, né? né? Você pode pegar aquele vice-campeonato contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Porque parece que tudo para a Portuguesa acaba no final conspirando. Ele tem esse sentimento, o torcedor. Né? E o torcedor português é um dos mais apaixonados. Cada torcedor tem a sua paixão. Verdade. Mas são paixões diferentes. O da Portuguesa, ele tem uma paixão que é uma coisa absurda. E no jogo do título, eu tava lá no Canindé, e aí eu tava fazendo uma matéria aí que a gente fala, matéria de ambiente, né? Entrevistando os torcedores e tal, aí tava o cara, o mascote, o Leão. E aí ele tirou a cabeça do Leão, assim, pra comandar a galera e tal, tava com um megafone. Aí eu peguei o microfone e falei assim, vamos aqui com o Leãozinho. Ele, Leãozinho não. Leão. É isso aí. Falou assim pra mim, eu falei, desculpa, seu Leão. É a mesma coisa, o cara quando chama a Portuguesa, fala luz a luzinha. Luzinha, com todo desculpa, é bunda de vagalume, pô. Luzinha é lusa, velho. Né? E a gente falava, e todos os meus amigos, pô, é a luzinha lá, Sérgio. Eu falei, filho, lá não é luzinha não, meu, lá é lusa, pô. Não é negócio de luzinha. Aí e os caras não gostam, mas tá certo, porra. Tem que ser mais, porque a gente sabe que a Portuguesa era mais. E a gente conquistou aquele acesso, cara, pra mim, assim, foi uma das grandes emoções que eu senti na minha vida profissional. Olha que legal. Rafa, a gente tá na nossa cidade, cara. A gente é campeão com o time da nossa cidade. Quando a gente era moleque, a gente ia no Pacaembu, ver lá os clássicos Enéas com a camisa vermelha da Portuguesa. Pra mim foi espetacular. Eu guardo com o maior carinho e, assim, nós, no decorrer, eu entendi que a gente ia chegar. E os caras começaram a abraçar. Depois de uma campanha maravilhosa dessa, isso que eu ia falar. Quando a gente espera agora, Portuguesa, Sérgio. Foi na Bacia das Almas esse ano, hein? E aí, o que aconteceu, Sérgio? Por que não deu continuidade num trabalho tão magnífico? A gente sabe que são os problemas políticos, mas é inacreditável, cara. Foi uma, como diria Osmar Santos nos áudios, foi uma punhalada. É possível, cara. A verdade é assim, ao longo da Copa Paulista, que depois foi a segunda competição que nós tivemos, aconteceram algumas coisas assim de divergir de pensamento, né? E acabou que no final, que a gente não classificou para a final, aí acharam melhor interromper a sequência, porque eu já tinha renovado meu contrato para o Paulistão, né? Acharam melhor interromper. Claro que ali naquele primeiro momento... Por causa da Copa Paulista? Foi. Foi por causa da Copa? Tá brincando. Você vê, José. Ah, não. Foi. A Copa Paulista é uma competição só para os times terem calendário. Sim, mas para a Portuguesa é importante... Para a Copa do Brasil? Para pegar uma Série D, né? Série D. A Portuguesa quer voltar. Eu sabia da importância. Claro que eu sabia. É óbvio. Né? Mas tem um adversário, pô. Tem do outro lado, né? Não joga sozinho, né? Lógico, entendeu? Tem um time ali do outro lado. Mas assim, você pegar o ano... Pô, nós jogamos 37 jogos, nós perdemos 2. E aí... Aí você sai, pô, eu tô achando que eu tô indo para uma reunião pra gente planejar, aí na reunião fui informado que ia interromper o trabalho. Eu fiquei, chateado pra caramba, porque eu sabia que a gente, fazer o Paulistão na Portuguesa, né, depois de 8 anos a Portuguesa fora, ia ser espetacular. Mas hoje em dia, 5 meses depois, vamos pra frente, que a vida segue. Até porque não é uma exclusividade da Portuguesa. Não. Uma exclusividade do futebol brasileiro. De forma alguma. Né? Então é algo que a gente tem que conviver. Uma curiosidade que eu tenho, a gente fala, e se cobra muito do treinador, o estudioso. Com um calendário maluco desse, estuda quando? Como é que é a vida de vocês, Sérgio? Porque, você veja só, o Corinthians jogou ontem, né? Quarta. Sim. Aí... Esquece confusão aí, não sei que dia que você está nos assistindo, mas o Corinthians jogou numa quarta-feira, no sábado tem um clássico contra o São Paulo. Quarta, você representa na quinta, representar o Palmeiras, né? O clássico. Palmeiras, desculpa. Você representa na quinta, não tem muito o que fazer. Sim. Na sexta é a véspera do jogo, você também não tem muito o que fazer. É um treino, né? Então você já não tem tempo para trabalhar o seu time com o calendário, sim. Independente do time A, B ou C, num calendário de Série A. Sim. Série B também, você não tem muito calendário, muito tempo para trabalhar. Aí você tem que estudar o adversário. Você tem que planejar uma estratégia para cada jogo, um planejamento de estratégia. Exato. E ainda se aprimorar daquilo que está acontecendo no mundo. E família, férias não tem. Durante esse período que você tá trabalhando, é difícil você buscar conhecimento. É difícil, porque você tem que ficar focado dentro do seu trabalho, né? E te consome. Sim. Você está falando de uma tabela que é jogo quarto e domingo, é viagem, é não sei o quê. Porque o jogador é poupado, o treinador não, né, Sim, filho? não, o treinador é o tempo inteiro.
Eu aproveitei esses 5 meses que eu tô parado, aí sim, né? Eu fui lá, fiquei com o Fernando 10 dias no Rio, né? Tô fazendo curso de gestão, tô olhando outras coisas dentro que faz parte do futebol, né? Tô olhando, você assiste Premier League, tô vendo aí no Prime aí o documentário do City, que aí você vê algumas coisas internas. Isso é legal, hein? Né? Mas é gostoso trabalhar no City, né? Hein? Você chega lá pro homem e fala assim, eu quero tal cara. Tem tudo, né? Aí o cara tá aqui, toma. E os caras falando, não, vamos pensar na próxima janela aqui que nós vamos contratar. Gostoso, né? Aí Tem o cara dinheiro, fala né? assim, pô, precisamos trazer um zagueiro que o nosso zagueiro tá machucando demais. Aí vai lá e contrata, vai lá na Espanha com o aviãozinho. Aqui tá se preocupando com a janela, precisa fechar a janela para não deixar os caras saírem. Não, fechar que vai pegar um vento aqui, alguma coisa assim. Então, assim, cara, é isso que eu procuro fazer quando tem essas brechas aí que eu tô parado, aperfeiçoando inglês, né? É isso. Agora, você trabalhando é muito difícil. Porque você precisa estar 25 horas ligado na sua competição. O ano passado, eu estando na A2, né, eu olhava, dava uma espiada na A1, mas, eu tinha que viver intensamente, porque era importante você estar de corpo e alma dentro dessa competição para você conquistar o resultado. E você imagine os times aí que jogam Libertadores, Copa do Brasil, os caras não tem como eles vão estudar, não tem como ele buscar conhecimento. Vai buscar conhecimento quando tiver uma brecha, tiver uma parada, aí sim, ele consegue, mas no dezembro ali, que você vai para o curso da CBF ali, você ganha alguma coisa, você consegue ganhar alguma... Ao longo da temporada, dificilmente você vai usar aquele ganho da CBF ali em dezembro para você utilizar ao longo da sua temporada, para você ver o que está sendo modernizado, porque todo mundo questiona os cursos da CBF, que fala que é caro mesmo, concordo, mas é algo importante para que te traz... Em média de quanto o profissional gasta para fazer um curso? Se for fazer a Pro, você gasta quase 50 pau. Meu pai. Caraca, velho. Você gasta quase 50 pau. E você falou aí que está aperfeiçoando o inglês. Está aperfeiçoando o inglês. Você acha que a língua, o idioma é uma barreira para os treinadores brasileiros trabalharem fora? Eu acho que porque assim, o treinador brasileiro ele consegue convencer o jogador na resenha, né? Uhum. E você, não sabendo falar o idioma, você tem dificuldade. Então, acho que precisa a gente aprender o idioma, precisa fazer um inglês aí para poder... E o espanhol também são as duas, né? Porque a gente perde muito para os treinadores argentinos por causa da semelhança de idioma. Os caras estão fora aí, mas os caras são melhores. Eu ainda questiono muito essa questão. Os caras são melhores, não são melhores que os brasileiros. Né? Eu volto a dizer, tem brasileiro bom, tem brasileiro não tão bom, como tem estrangeiro bom. Não existe nacionalidade para treinador. Sim. Existem bons e maus profissionais em qualquer segmento. Exato. Só que para trazer os estrangeiros, estão estão diminuindo a imagem do treinador brasileiro. Né? Com todo respeito, o Pepa veio para o Cruzeiro. O Pepa tem currículo para estar no Cruzeiro. Você pega o currículo dele e, por quê? Vai falar assim, o Sérgio não pode ir para o Cruzeiro? Claro que pode. Claro que o Roger, que já passou em time grande, né? Agora os meninos que estão surgindo, o Carpini, o Zanardi. O currículo é parecido, pô. Na campanha, você vê o São Bernardo jogando, vê o Água jogando depois do jogo da Portuguesa, mas principalmente o São Bernardo, que fez um campeonato que você olha assim, de intensidade, de competitividade. Você vê que tem trabalho no time. Entendeu? Então ele não podia ir? Poderia. Não, mas aí vamos contratar um estrangeiro, porque é estrangeiro. Então essas coisas, eu volto a dizer, nada contra, porque eu já fui estrangeiro, trabalhei no Japão. Claro. Nada contra, só que não pode diminuir o treinador brasileiro para poder querer trazer o outro profissional, é só isso. Até porque quantos dos estrangeiros que não deram certo por aqui? Sem dúvida. Eu também penso como o Sérgio, Essa não há nacionalidade. Essa contratação do Pepa foi bastante questionada exatamente pelo que o Sérgio falou aqui, porque um cara com um currículo bem pequeno, assim, assumiu um time do tamanho do Cruzeiro, sendo que tem outros treinadores aqui brasileiros que teriam totais condições aí de assumir. Então, por que não dá oportunidade? Assim, Zé, Garrafa, o Abel hoje é o Abel, monstro. Claro. O Abel, quando veio para o Palmeiras, ele tinha currículo para estar no Palmeiras? Não tinha. Ele tinha currículo, ele era português. Pois por causa do Jesus. Exatamente. Foi isso. Exatamente. E o Vitor Pereira foi nessa leva também. Vitor Pereira foi nessa leva também. Exatamente. Né? Um deu certo, o outro não deu. É o tal do modismo. Sim. Que acontece tanto com nacionalidade, e hoje está muito forte a nacionalidade, mas como aconteceu com interinos. Exato. Então, o que mostra um despreparo dos dirigentes. Exato. O futebol no Brasil ainda é bem o amador, Duílio, assim, com todo o coisas. respeito que me merece, eu gosto muito do Duílio, mas ele nesse processo do Corinthians passou e ainda passa recentemente, o Duílio tem uma parcela muito grande de culpa. A aposta no Lázaro, que é um cara
estudioso, foi a aposta do Duílio. Sim. Foi uma aposta do presidente. Às vezes dá certo, não dá certo. Acontece na vida de todo mundo, sem execrar o cara. Mas aí, ele lá como presidente, a diretoria, tinha que sentir que o Lázaro, em determinado momento, quando você para... Você conhece o Corinthians, o peso de um Corinthians. Quando você para num campeonato paulista de um nível técnico muito inferior daquilo que vem pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro desafio do Lázaro contra o Ituano, o Corinthians parou por ali, conhecendo o Corinthians, peraí, o avião já deu uma turbulência, o presidente tinha que ter agido naquele momento. O Lázaro pode vir se tornar o melhor técnico do mundo, torço para isso. Primeiro que ele é filho de uma lenda, segundo que ele é um cara sensacional e um baita profissional naquilo que ele fez. E todo mundo tem direito de buscar novos ares. Sim. Né? Mas não deu certo. Aí o Duílio permaneceu com ele, aí ele comete um equívoco por inexperiência, a comissão técnica, como disse o Sérgio até antes do programa pra gente aqui, também não o auxiliou como deveria, ele vai para aquele jogo contra o Remo, sem conhecer o que era o estádio Mangueirão. Eu como repórter, nunca joguei bola, profissionalmente. Jogou no DEF. Joguei no DEF, profissionalmente. Entendi. Profissionalmente. Mas, como repórter, sei o que é jogar no Mangueirão. Um grande do futebol brasileiro ir a Belém do Pará. Conheci até o Lapinha. É uma outra história. Não, é verdade. Tinha o Mármore do Inferno também. Você não conhecia lá o Mármore do Inferno em frente do Hotel Rio. Mármore do Inferno? O que tinha lá? É a praça lá em frente ao hotel. Essa aqui tira... Até a internet sai do ar esse negócio de Mármore do Inferno, rapaz. Então, porque assim, os grandes iam pra lá, velho. Os grandes iam... Você dá risada. Era uma loucura aquilo lá, rapaz. Mas voltando ao Mangueirão... Eu fui lá com aquele Corinthians do Parreira, Marcelinho, Ricardinho... Rapaz, em frente à praça. Luizinho, Inácio, operador da Globo. Vou falar uma história assim. Teve um monte de gente pelada no corredor do Hotel da Concentração. Que isso, Garrafa? Saiu. Rapaz. Como assim? A coisa era maluca lá em Belém. Vai sair o vídeo do ar. A coisa era maluca lá. Mas então, assim, a atmosfera que se cria quando vai um Corinthians, um Palmeiras, um Flamengo jogar lá, é uma coisa absurda. O próprio clássico entre eles... As torcidas lá, o Repá, é uma coisa maluca. E tem a torcida... Conhece a principal torcida? Vamos ver se o Sérgio conhece. A principal torcida do Paysandu? Eu tenho medo desse seu questionamento. Eu tirei a transmissão do ar. Era o Oswaldo Maciel narrando. Mas o meu papel como repórter era relatar o que estava acontecendo. Mas o que você relatou? Não, relatei o nome da torcida. E qual que era o nome? É Papachana. Que isso? Era, do Papão. Sim. Mas era Papachana, nome da torcida. Eu falei, festa da torcida Papachana. O locutor não conseguiu voltar, velho. Que era Oswaldo Maciel, que hoje tá na 105 FM. Então, os caras são apaixonados. Você complicou só ele, pra né? resumir, os caras são... Vamos voltar pro tema que era o mais importante. Os caras são apaixonados por futebol. O Lázaro me vai com o time reserva enfrentar o Remo. Aí poupa alguns titulares... Toma 2-0, era para tomar de 4, 5. Aí ele põe os titulares, já quando a casa já tinha caído, então ele já desgastou os jogadores, que era para preservar contra o Cruzeiro. Acabou ganhando do Cruzeiro aqui. E depois, na Libertadores, teve aquela estreia que foi contra o Liverpool, que precisava ganhar de qualquer forma. E aí aconteceu, todo mundo já sabe no que deu. Muita gente compara o Lázaro com a situação do Carille, né? Aí o Duílio traz o Cuca. Que eu acho que são situações bem diferentes. O Carille sempre foi um cara de campo, era auxiliar mesmo. Mas são apostas. O Lázaro era mais um cara da análise de desempenho e tal. São apostas, né? Então o Duílio fez essa aposta, não deu certo, deixou escapar o Dorival, aí trouxe o Cuca, sabendo do problema e do momento que a gente vive. O Duílio trouxe um problema para dentro da casa dele. Ele trouxe, o Sérgio falou, o treinador não pode trazer um raio para a cabeça dele. Foi o que o Duílio fez. Então, aí é a história, os dirigentes. Mas dentro daquela tese de tempo para nada, você falou que não tem tempo para estudar, como fazer para administrar família, Sérgio? Família. O Theo já tem problema. O Zé Paz... tem problema? Você tem problema com o Theo. Tá. O Zé Paz, que não é técnico. Pô, outro dia eu tava combinando uma reportagem com o José Promesa. É verdade. Eu te falei, o Theo ali, eu achei que era mesmo. Vai. Eu falei, caramba. É porque eu não tava dando atenção pra ele. Eu falei, não, garrafa agora. Então, e aí o treinador que não tem uma cidade fixa, talvez 6, 7 meses, um ano e pouco, não tem tempo para absolutamente nada. Como é que é isso? Você leva a família onde vai, leva? Dá pra ir. Não, dá pra levar. Dá pra você levar. Mas hoje meus filhos são tudo grandes, né? Quantos filhos você tem? Tenho 3, né? O Caio é preparador físico, o Vitor trabalha com publicidade,
A menina está fazendo faculdade. Que legal. Né? Família bonita. Puxou nada do pai, mais linda. Né? Então, assim, hoje eu não tenho problema com isso, mas assim, ao longo da minha carreira, quando eu saía do Brasil, sim, a família ia. Quando eu estava aqui no Brasil, não, que eu ia sozinho, né, por causa de escola, de privilegiar a escola aqui. Minha filha estudava aqui no Dante, né? Então, escola boa, então você tem que... E aí ia de vez em quando, né? A carreira da gente é uma coisa que a gente gosta, né, Garrafa? Claro, claro. Então, assim, a família você precisa conciliar de uma maneira ou outra. Tem que arrumar uma companheira que Sim, seja parceira mesmo, que entenda companheira isso. mesmo. Companheira. Tem que ser. Na acepção da palavra. E eu nunca tive problema nesse sentido, até Que bom. porque sempre foi... Pô, jogo bola desde os 15 anos, né? Até porque se você não tiver essa tranquilidade dentro de casa, Não, esquece. como é que você vai desempenhar? Esquece. Atrapalha tudo. Você Nem não quando consegue. você foi lá pro Ceará, lá Fortaleza, o pessoal não quis os filhos. Não, porque já é tudo grande, né? Tudo grande, e tem a vida deles, tem escola, tem até a faculdade, que estavam fazendo faculdade. E aí eu falo, não, tem que se estudar, porque é uma coisa que eu sempre falei para meus moleques, vocês vão se formar, meu. Se vocês vão ser depois que eu me formei em educação física, se você vai usar ou não, aí é um problema seu. Aí você bota o diploma na gaveta, mas agora o Caio hoje é preparador físico, o Vitor está aí na área de web design, que é de publicidade, a Fernanda está fazendo marketing. Então, eles estão caminhando, então tá tranquilo. Eu não tive problema com isso, isso não foi um problema na minha vida, pelo contrário. Foi muito tranquilo, né? E já estão acostumados desde pequenos. E nenhum deu jogador. O Caio até tentou, mas machucava demais e tal. Aí ele queria, falei, vai estudar e depois você entra no futebol por outro caminho. E hoje ele é preparador físico, né? E acabou. Sérgio, nós vivemos uma sociedade muito preconceituosa. A gente está procurando melhorar em vários aspectos, mas a gente ainda vê muitas situações. No futebol não é diferente. Você entende que sofre algum tipo de preconceito no futebol, em função da sua cor? Olha, Garrafa, isso é um tema que eu estava abordando com um amigo meu antes de vir para cá. Eu vou só explicar, você vai responder, mas por que fiz essa pergunta? Porque o Sérgio, além de um amigo, a gente conhece, e vocês sentiram no papo aqui, o Sérgio é um profundo conhecedor do futebol. O cara tem história, não só como jogador, como treinador, em trabalhos extremamente importantes. E a gente nunca acaba, poucas vezes, vendo o nome do Sérgio em possibilidades abertas, e as possibilidades se abrem todo dia. Nos maiores clubes, se Nos diz. maiores clubes, Isso. nos grandes clubes. Você que está aí acompanhando, que não conhecia o Sérgio, fala, pô, esse Sérgio aí, hein? Não é? Ó a história dele. É um cara que procura estudar, é um cara que conhece, é um cara que sabe falar, é um cara que tem argumentos, é um cara que tem currículo, não é? É um cara da bola. E aí a gente vê, e com todo o respeito, por exemplo, o Abel, como disse, deu certo, que beleza, e ele tem todo o mérito nisso. Né? Mas que currículo tinha o Abel para chegar no Palmeiras? Sim. E em nenhum momento a gente vê o nome do Sérgio sendo colocado Técnico negro na Série A, a gente... Cristóvão, eu lembro aqui, Roger, o Marcão passou recentemente no Fluminense. Acho que nesse momento, na Série A, não temos nenhum. Matheus fez esse levantamento, né, Mateuzinho? Acho que não tem, não. Não tem nenhum. Não temos nenhum. Não tem nenhum. Então... Não, eu entendo que tem preconceito, sim. Né, Garrafa? Tem sim. Né? E tem uma situação que eu não vou contar aqui, que eu acho que fica... Mas eu já ouvi de um amigo meu conversando com um dirigente. Ele falou, sabe por que o Sérgio não dirige tal clube? Porque ele é negro. Né? E esse meu amigo não tinha por que não falar. Claro. E ele tem relação com esse dirigente. Tem relação mesmo, estreita. Né? Eu falei, sério? Eu falei, fala pra ele que vai demorar. Mas eu vou chegar lá. E dia que eu chegar lá, eu não vou falar o nome dele, só vou avisar, o preto chegou. E é isso que eu tenho que fazer. Né? Eu sei que né, tem preconceito sim dentro do futebol, não adianta você ficar tampando só com a peneira, porque eu acho que a gente tem que falar o que é. Não, porque se você fala o que é, você sabe lidar. Quando você não sabe o que é, você não sabe lidar. Então eu entendo que tem. Né? E talvez eu não tenha ainda pintado aí no top 12 exatamente por isso. E o quanto isso mexe com você, Sérgio? Aí eu digo assim que em alguns momentos mexe sim, sabe? Quando você para pensar assim e fala, pô, você vê aí todos os clubes girando, nome de treinador e tal, e seu nome, você fez bons trabalhos que te credencia a ter uma oportunidade. Vamos ver se ele é bom ou se não é. É óbvio. Entendeu? E às vezes mexe sim, mas na maioria eu procuro pôr minha cabeça no lugar para eu trabalhar, para eu focar, para que eu possa oportunizar de uma forma mais firme, romper essa barreira,
para ter uma oportunidade. Porque se eu ficar me vitimizando, Claro. as coisas não vão acontecer. Mas em algum momento mexe, sim, mexe, porque pô, a gente fez bons trabalhos quando poderia ter pintado nesse top 12 Isso. aí, e o nome nunca foi cogitado, e isso aí me aborrece. Mas não é isso que vai me impedir de chegar. Eu como homem negro, eu corroboro muito assim o que o Sérgio está falando, porque o futebol ele é uma extensão da sociedade. Então, se tem preconceito na sociedade, é óbvio que no futebol também lógico, tem. sim. Tem homofobia, tem racismo, tem de tudo no futebol. E é muito triste a gente ver isso, sabe? A gente ficou procurando aqui qual que é o técnico negro, não tem. Contei nos dedos 3 aqui recentemente. A gente tem um movimento muito forte do observatório, né, do racismo no futebol aqui no Brasil. O Roger Machado foi um cara que falou muito sobre exato, esse tema. o Roger, né? o próprio Marcão. sim. O Cristóvão já mencionou isso, já disse que também acredita que não teve tantas oportunidades depois de ter surgido ali, pegando o trabalho do Ricardo Gomes no Vasco. E, cara, é muito triste, assim, muito triste a gente estar em 2023 tendo que debater temas como esse ainda. Mas eu penso que é importante a gente falar muito, justamente, né? Muito importante. Pra gente externar isso. Extremamente. E toda regra existe a exceção. O próprio Corinthians. Você Sim, viu o Lázaro agora. Verdade. Sim. O Lázaro, que nem treinador ainda, foi o primeiro clube, né? Então, pra gente começar a entender que o caminho não tá na cor. Sim. O caminho tá na inteligência, tá no caráter, tá no espírito. Não é? Então, o Sérgio, toda vez que a gente precisa do Sérgio alguma coisa, um cara um parceiro, um cara amigo, um cara que tá sempre com a gente. Além do belíssimo profissional que é, cara. E é muito Histórias importante a gente ter maravilhosas. mais técnicos negros para que isso se torne uma coisa normal, uma coisa corriqueira, a representatividade é uma coisa que importa demais. E a gente precisa cada vez mais de caras assim. O José Paz, eu falo pra ele, falo muito no reservado, vou falar publicamente, o Zé é uma das revelações do jornalismo pra mim. O Zé, daqui a pouco, eu tô falando, daqui a pouco ele vai vazar, cara. Porque o Zé é muito bom. Ele é muito bom no que faz. Ele é muito bom. Não é verdade, não. Eu tô falando isso de coração. Eu tenho 33 anos de carreira. Porque todos nós, a gente falou aqui nessa resenha e nessa conversa, de evoluir, de aprendizado. O jornalismo hoje, na reportagem, passa por um processo diferente. Bem da tua época que tu começou. Da minha época, totalmente diferente. Principalmente pelas situações. A gente era muito parceiro dos jogadores, dos técnicos. A gente via treinamentos, era uma outra realidade. Então, a linguagem do jornalismo hoje, ela modificou. É uma linguagem da reportagem, você tem que extrair algo sem ter o personagem. Falar do personagem sem ter o personagem. Você precisa ter muito talento para isso. E nós, já eu com os meus 33, já vinha numa outra linha, a gente tem uma certa dificuldade para... A gente se adapta, né? Somos profissionais. Mas dessa nova geração que vem com essa proposta, esse cara aqui, que é do time da Michele Janela, que é da nossa Gazeta, esse cara é fera. Eu falo, mas com propriedade mesmo. E falo pra ele várias vezes no reservado, ele vai ser meu amigo. Não falo, não. Então, tô falando publicamente, parabéns, Zé. Então, eu tô com 2 feras aqui. Agora minha mãe vai recortar esse trecho. Mas é verdade, é do meu coração. Uma é pelo Sérgio, como profissional da bola que é. Né? Então, como profissional, não tem o que se falar do Sérgio. Tem só que desejar muita sorte pra ele. Obrigado. E de caráter... Também sou suspeito para falar porque é parceiro. E para o Zé cabe a mesma coisa. E eu, quando tenho que falar uma coisa, eu falo. Então, o Zé, como profissional, apesar de pouco tempo de carreira, não tão pouco assim, né? Mas perto da minha, pouco tempo. Mas, então, ele é um profissional, na acepção da palavra, garoto de muito futuro, muito sucesso para você. E como parceiro também, dispensa comentários. Agradeço suas palavras, né, cara? Fico até emocionado, até sem jeito aqui de falar com vocês aqui. Mas agradeço demais, é um prazer enorme trabalhar contigo, com todo mundo aqui, com a Mi, com todo o nosso time. E queria ter tido uma oportunidade no Mármore do Inferno também. Mas tá lá. Né? Tá lá. O meu é só muro. O meu é só muro, portão. O Zenon tem boas lembranças. Tem boas lembranças de lá. E assim, nessa nova fase que a gente tá, sempre conversando com as pessoas, agora também no Mesa Redonda, eu me sinto muito confortável quando estou entre amigos. E nem sempre a gente tá entre amigos quando a gente tem que trabalhar, faz parte do processo. Normal. E hoje, com certeza, foi um programa daqueles entre amigos. Papo gostoso. Agradecer toda a galera lá da nossa retaguarda, todo mundo lá, Mateuzinho hoje na nossa coordenação, e eu gosto porque eu tô sempre, a Marininha tá lá, tô sempre vendo a galera sempre se movimentando, essa galera dando esse suporte, e você é o nosso convidado, hashtag tá no jogo, vem com a gente, Sérgio, muito obrigado pela sua visita, tô te esperando no Mesa Redonda, tá? Foi um prazer. E mais que isso, tô te esperando, então já vou combinar, hein, quero ver o Sérgio aí já... bombando num grande clube aí também. Deus quiser. Quero você lá no Mesa com a gente, Sérgio. Rafa, eu agradeço o convite. Foi show de bola, passou rapidinho. Resenha boa, passa rápido.
Tamo aí. Voltar a trabalhar, se Deus quiser, que é o que a gente precisa. Que É faz isso aí. bem pra cabeça. Zé, abração. Abração pra você, pro Sérgio. Foi um prazer Valeu. aqui estar com vocês hoje, Garrafa. Rapaziada da retaguarda, um abraço pra vocês, um beijo pra Marina, tô brincando, é beijo pra todo mundo aí. E pra você, obrigado. Hashtag tá no jogo. Vem com a gente. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.